Psicoses são caracterizados pela desconexão do paciente com a realidade. Estima-se que 1% das pessoas entre 14 e 28 anos de idade são considerados de alto risco clínico para esse transtorno e que pelo menos 20% dessas pessoas sofrerão um episódio psicótico na vida. Delírios e alucinações são apenas dois dos mais comuns entre os sintomas psicóticos, mas existem muitos outros. Se você é estudante de psicologia, sabe a importância de conhecer os transtornos mentais que afligem tantas pessoas, e psicose é apenas um deles. Convido você a me acompanhar até o final e embarcar comigo nessa estrada que leva ao conhecimento. Vamos lá? Eu sou Juarez Rodrigues, acadêmico de psicologia, e é um imenso prazer ter você comigo neste canal. A psicose é um estado mental patológico de perda de conexão com a realidade que pode levar a alucinações, alterações de personalidade, desordem de pensamento, delírios, dificuldades sociais e problemas para manter atividades cotidianas. Não é reconhecida como doença, mas como sintoma de transtorno mental. O filósofo e psiquiatra alemão Karl Jaspers afirmou em sua época que as psicoses não causavam alterações na esfera cognitiva do paciente. Porém, hoje em dia, sabe-se que algumas das doenças classificadas como psicoses podem, no decorrer do tempo, causar déficits cognitivos. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças, volume 10, o famoso CID-10, atualmente utilizada no Brasil para referência de classificação de doenças, as psicoses são várias. Elas são a esquizofrenia, o transtorno de personalidade esquizotípica e os transtornos psicóticos. E cada um desses tipos pode ainda conter subtipos. Vejamos algumas. Esquizofrenia. A esquizofrenia é um subtipo de psicose que, de forma geral, é caracterizada por alterações no pensamento, na percepção, no comportamento e no humor. Apesar de poder acontecer em outras idades, esse tipo de psicose se manifesta pela primeira vez com maior frequência em adolescentes e jovens adultos na faixa dos 14 e 28 anos. Existem diversos tipos de esquizofrenia, cada um com suas peculiaridades e características. Vejamos algumas. Por exemplo, o transtorno de personalidade esquizotípica. O transtorno esquizotípico se mostra por anomalias do pensamento e humor semelhantes aos da esquizofrenia. O paciente pode apresentar comportamento excêntrico, além de ideias estranhas e paranoides, mas que não evoluem completamente para um delírio. Podem surgir períodos quase psicóticos e alucinações auditivas. Transtorno delirante persistente. Dentro das psicoses há também o transtorno delirante persistente, caracterizados única ou principalmente por delírios persistentes, mas sem outros sintomas que possam indicar esquizofrenia ou transtornos de humor. Os transtornos delirantes não causam alucinações na maioria dos casos, mas idosos podem ter alucinações auditivas com frequência irregular. Desde que alucinações tipicamente esquizofrênicas não dominem o quadro, o diagnóstico desses transtornos não é alterado. Caso os delírios sejam de curta duração, em torno de 2 semanas mais ou menos, o caso é classificado como psicose aguda e transitória. As psicoses agudas e transitórias são transtornos caracterizados por sintomas psicóticos de curta duração e que não reincidem. Os sintomas incluem ideias delirantes, alucinações e percepções perturbadas, além de comportamento gravemente desorganizado. O tempo de duração desses sintomas costuma ser de, no máximo, 2 semanas. Outro subtipo, transtorno delirante induzido. O transtorno delirante induzido é dividido por 2 ou mais pessoas fortemente ligadas emocionalmente.
É frequente em famílias e apenas uma das partes apresenta delírios autênticos, sendo o outro induzido a eles. Pais podem passar delírios aos filhos, que acabam acreditando no que eles dizem. O afastamento das partes costuma ocasionar o abandono dos delírios por parte do induzido. Transtornos esquizoafetivos. Este tipo de transtorno possui sintomas tanto de características esquizofrênicas quanto de transtornos de humor, não podendo ser classificado nem como um nem como outro. Está dentro do aspecto da esquizofrenia e pode ser dividido em três: o de tipo maníaco, do tipo depressivo e do tipo misto. O transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco se reconhece quando o paciente apresenta sintomas tanto de esquizofrenia quanto de mania de maneira predominante. Sintomas de mania podem incluir euforia ou irritabilidade que não condizem com a situação. Quando a euforia é leve, pode passar despercebida por parecer apenas um dia animado para a pessoa. Ela pode parecer feliz, sociável, com mais vontade de conversar, animada, com menos sono e mais energia. Mas ela também pode se sentir mais irritada. No transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo, o paciente sofre com sintomas tanto de esquizofrenia quanto de episódios depressivos, ambos de maneira predominante. Sintomas de episódios depressivos aparecem como falta de energia, desânimo, perda de interesse, falta de concentração. A capacidade de experimentar prazer é alterada. Diminuição do apetite e da concentração apresentados em um contexto que não condiz com esses sentimentos. Já o terceiro transtorno, o esquizoafetivo do tipo misto, pela própria designação reúne características dos dois anteriores. Aqui, os sintomas de esquizofrenia são acompanhados tanto por episódios maníacos quanto depressivos. Convém destacar também a relação dos transtornos afetivos versus psicoses. Os transtornos afetivos são aqueles que afetam o humor. É o caso do transtorno afetivo bipolar. É importante ressaltar que transtornos de humor não são psicoses. Existem casos em que os transtornos afetivos apresentam sintomas psicóticos, mas isso não quer dizer que eles passam a ser uma psicose. Existem outras psicoses que não entram em nenhuma das classificações anteriores. É o caso, por exemplo, da psicose alucinatória crônica, uma condição que causa alucinações e delírios e cujos episódios podem ser espaçados por meses. Ela não se encaixa em nenhum tipo de esquizofrenia. Agora que já nos situamos nas formas como as psicoses se apresentam, vamos pensar um pouco nas causas das psicoses. Pode-se dizer que existem duas causas para psicoses. Uma é genética e a outra é o abuso de substâncias. Além disso, existem as chamadas psicoses secundárias, que são sintomas psicóticos causados por outras condições e não são realmente psicoses, e fazem parte de um outro diagnóstico. De modo geral, a pessoa possui psicose ou não. Um acidente, outras doenças ou traumas severos não irão criar uma psicose que não existe. Existe na medicina e na psicologia uma discussão sobre o que causa o desencadeamento de uma psicose latente, mas na gigantesca maioria dos casos é impossível saber. O que se sabe é que a pessoa já era propensa a desenvolver a psicose. Entretanto, existe uma maneira de adquirir a psicose mesmo sem tê-la latente, e isso se dá pelo abuso de substâncias psicoativas. Isso é capaz de causar uma psicose legítima. Usar drogas em grandes quantidades e de maneira frequente pode causar uma psicose. Se a pessoa já possui a condição latente, existe uma chance maior de a doença ser desencadeada. Eu vou listar 10 drogas que, em menor ou maior grau, apresentam riscos. São elas: cocaína, anfetamina, metanfetamina, êxtase, mefedrone, maconha, LSD, cogumelos alucinógenos, ketamina e o álcool.
O abuso de algumas dessas substâncias psicoativas é capaz de causar uma psicose legítima. Existem doenças que causam sintomas psicóticos, como alucinações e delírios, mas elas não passam a ser consideradas uma psicose. Estas doenças podem levar os sintomas, mas têm seu próprio diagnóstico e não entram na classificação de psicose. A depressão grave é um exemplo clássico. A depressão grave pode causar sintomas psicóticos, levando a alucinações e a delírios. Outro caso são as anomalias anatômicas do cérebro. Uma anatomia diferenciada no cérebro pode causar diversas condições, entre elas os sintomas psicóticos. Desequilíbrio entre os neurotransmissores também, outro caso. Alguns neurotransmissores desequilibrados podem causar alucinações e delírios. Também desequilíbrio hormonal, outro caso. Hormônios em excesso ou em falta podem causar vários problemas. O cortisol, hormônio produzido pela glândula suprarrenal, quando em excesso, pode causar depressão e sintomas relacionados com psicoses. Cisto ou tumores cerebrais. Cistos e tumores localizados no cérebro podem causar alucinações, delírios e outros sintomas psicóticos. Doenças autoimunes. Doenças autoimunes como lúpus, entre outras, podem causar também sintomas psicóticos ao atacar o sistema nervoso central. Também a sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, causada por uma bactéria e que pode afetar o sistema nervoso central e o cérebro como um todo, podendo causar também sintomas de psicose, além de outras doenças neurológicas. Câncer. Tumores malignos graves em qualquer parte do corpo podem causar sintomas temporários de psicose em um paciente. Insuficiência renal. Algumas consequências da insuficiência renal estão conectadas com sintomas psicóticos. A uremia, por exemplo, que é causada por excesso de impurezas no sangue e que, por sua vez, é causada por falta de capacidade de filtragem dos rins, é capaz de causar confusão mental e delírios. Epilepsia. Não existe consenso quanto à epilepsia ser causa de psicoses. A neurologia afirma que a relação não existe, mas o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, o DSM-5, considera pacientes com o foco na epilepsia no lobo temporal como parte do grupo de risco. Por fim, nesta longa lista de doenças, consideradas psicoses secundárias, temos as demências e AVC. O acidente vascular cerebral e demências, como a doença de Alzheimer, por exemplo, podem causar sintomas característicos de psicoses. Porém, a análise anatômica do cérebro, somada ao conjunto de sintomas, tornam essa condição uma doença diferente das psicoses e não entram, portanto, nesta classificação. Conforme já foi dito na introdução deste vídeo, estima-se que 1% das pessoas entre 14 e 28 anos de idade são consideradas de alto risco clínico para esse transtorno e que pelo menos 20% dessas pessoas sofrerão um episódio psicótico na vida. Então estamos falando de grupo de risco. Dentro desse grupo de risco, também já mencionei as pessoas que usam drogas psicoativas em grande frequência, especialmente se a pessoa já possui a condição latente e não sabe. O alcoolismo, uma das dependências mais comuns entre as pessoas, também pode desencadear uma psicose e o mesmo se aplica à abstinência de álcool, uma das mais perigosas crises de abstinência que existem. Também estão no grupo de risco pessoas com familiares com psicoses. Existem estudos que vinculam psicoses com fatores genéticos, que podem ser passados de pais para os filhos. Se alguém sofre com psicoses, seus familiares também estão no grupo de risco. E aí, tá cansado? É muita informação, não é mesmo? Achou que ser psicólogo ou psicóloga era moleza? Você já viu que não é mesmo? Mas faz o seguinte, dá uma pausa no vídeo, faz um cafezinho ou um chazinho, pega uns biscoitinhos
E aproveita a paradinha para deixar o seu like se está gostando do tema. E se não está gostando muito, deixe o seu like também como cortesia, como gentileza de um colega para o outro. Só para dar aquela força, aquela forcinha que a gente tanto precisa, tá ok? Então, tá mais relaxado agora? Já preparou o seu cafezinho, seu chazinho, seu suquinho? Já deu o seu joinha e se inscreveu no canal? Então vamos continuar nossa viagem rumo ao conhecimento. Vem comigo mais um pouco. Já vimos o que é e o que não é psicose, seus tipos e características, suas causas e grupo de risco. Agora quero falar um pouquinho dos sintomas, do diagnóstico e do tratamento. Quanto aos sintomas, podemos dizer que entre os principais está o delírio. Como vamos definir um delírio? A percepção é a maneira como uma pessoa interpreta um estímulo externo, por exemplo, quando você enxerga o desenho de um sol. O estímulo é o desenho. Seu cérebro interpreta esse estímulo e você é capaz de identificá-lo como um sol. Esta é a percepção. Em um delírio, o paciente possui uma percepção falsa sobre a realidade, necessariamente baseada em um estímulo externo que é interpretado de maneira incorreta. Essa percepção não é abalada, apesar de contra-argumentação e provas óbvias do contrário. Importante notar que os delírios são coisas individuais, diferente do que acontece em instituições como as religiosas, por exemplo, que são culturais e coletivas. Outro sintoma bem característico são as alucinações. Alucinações são experiências que se assemelham com a percepção de um estímulo que não está presente no momento. Elas podem envolver qualquer um dos 5 sentidos, fazendo com que a pessoa veja ou ouça imagens ou sons que não estão sendo emitidos. Desorganização do pensamento é outro sintoma. Pensamentos e discurso confuso e totalmente desorganizados e incongruentes. Comportamento motor desorganizado. O paciente pode ter o comportamento alterado, podendo estar, por exemplo, muito agitado ou catatônico, que é um estado de baixa reatividade ao ambiente. Há também os sintomas negativos. São chamados de sintomas negativos quaisquer sintomas que subtraem capacidades do paciente. No caso das psicoses, com o tempo, pode haver reduções cognitivas e perda da volição, ou seja, perda da capacidade de escolha e decisão. As alterações ou oscilações de humor são também sintomas comuns nas psicoses, causando sentimentos em extremos opostos, ou de depressão ou de euforia. Outro sintoma, alterações comportamentais. É comum que pacientes de psicoses tenham queda no rendimento escolar e profissional, além de prejuízo no círculo social. Esta alteração no comportamento se torna disfuncional e a pessoa deixa de realizar responsabilidades que antes eram cumpridas, como tarefas de casa ou no trabalho. E por fim, agitação e agressividade. O paciente pode se tornar agitado e agressivo. Como é feito o diagnóstico de psicoses? Diagnosticar uma psicose é trabalho do médico, psiquiatra ou psicólogo, e por meio de uma investigação cuidadosa e adequada. Nesta avaliação, devem ser abordados os sintomas das psicoses através de entrevista e relatos de comportamentos, histórico familiar, história de vida do paciente, doenças e uso de substâncias. Exames extras podem ser utilizados, por exemplo, exames de sangue, ressonância magnética e tomografia computadorizada. É importante notar que esses exames não são feitos para encontrar sinais de psicose, mas para descartar condições que possam causar uma possível psicose secundária. Lembra daqueles problemas fisiológicos que já vimos e que contêm algumas características de psicose, como delírios e alucinações, mas não são propriamente psicoses? Pois é disso que se trata os exames clínicos, como ressonâncias, tomografias, etc. E uma vez corretamente diagnosticada, a psicose tem cura? Qual o tratamento? Infelizmente, as psicoses não têm cura.
Elas podem ser tratadas e entrar em remissão, mas o risco de afetar o paciente sempre estará presente. Os tratamentos para a condição podem apenas controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. O tratamento para psicoses envolve o uso de medicamentos antipsicóticos e terapia psicológica, além de afastar o paciente de gatilhos conhecidos. Tomar os medicamentos nos horários e doses recomendadas pelo médico é muito importante para evitar e reduzir o número de episódios. Os primeiros meses de tratamento podem ser difíceis devido à dosagem que precisam ser adaptadas para cada paciente. Varia de pessoa para pessoa e de tipo para tipo de transtorno. Então, a dosagem e o medicamento específico pode também variar. Dependendo do caso, provavelmente haverá a necessidade de ajustes. Ajustes na medicação podem ser necessários durante todo o tratamento, buscando uma dosagem correta para o corpo do indivíduo e o tipo certo de medicamento. Existem cerca de 19 tipos de medicamentos, cujos nomes não vou declinar aqui. Por precaução, eu nunca sugiro medicamentos em meus vídeos. A convivência com psicoses produz significativos sofrimentos e angústia. O medo das crises, os medicamentos, os julgamentos sociais e dos familiares se constituem um peso difícil na vida do paciente com psicoses. É importante que, para a convivência e aumento da qualidade de vida, a pessoa alie a medicação com o suporte terapêutico através do serviço de um psicólogo. Os parentes próximos também deveriam consultar um psicólogo para aprender sobre e como lidar com a condição que será presente na vida de todos a partir daquele momento. Algumas recomendações importantes são: orientação familiar. Os familiares são aqueles que irão passar mais tempo com o paciente doente, e isto pode ser desgastante. A doença causa sofrimento, acima de tudo, para o paciente, mas os familiares também passarão por desafios. É importante que a família aceite e entenda a doença, evite culpar alguém ou alguma coisa pelo que aconteceu e que não desconte no paciente as frustrações que ela lhe causa. Uma terapia ocupacional também pode ajudar o paciente a aprender como conviver com seus arredores e com a sua condição. Esse tipo de terapia é capaz de aumentar drasticamente a qualidade de vida do paciente, especialmente se houver terapia familiar junto com a ocupacional. Outra alternativa interessante são os grupos de ajuda. Grupos de ajuda podem transmitir a sensação de que a pessoa não está sozinha na situação em que se encontra, tanto para os pacientes quanto para os familiares. Parte considerável da população passa por situações parecidas e os grupos de ajuda podem servir de apoio para quem se sente solitário. Com o devido tratamento, o prognóstico é o de que o paciente tenha os seus sintomas controlados e possa entrar em remissão. Isso, entretanto, não é uma garantia e nem é definitivo. A remissão significa que os sintomas não estão mais presentes e que a condição não está ativa no momento. Contudo, ela pode voltar e, por isso, o tratamento não deve ser descontinuado mesmo durante a remissão. O paciente com psicose sofre com enorme perda de qualidade de vida e isso acontece mesmo com tratamento. Sem tratar a condição, as psicoses podem levar um paciente até mesmo ao suicídio. Por conta dos delírios e alucinações, pessoas com psicoses também podem sofrer severas perdas sociais, tanto pelo fato de as pessoas não se sentirem confortáveis próximas a elas, quanto pelo paciente mesmo não se sentir confortável próximo de outras pessoas. Durante uma crise psicótica, a pessoa pode acreditar que os outros estão tramando contra ela ou que querem o seu mal. Fora de uma crise, ela pode se sentir mal e envergonhada pelo que acontece consigo. Se o primeiro episódio de psicose se deu na vida adulta, é mais fácil viver com menos complicações, seguindo o tratamento e evitando gatilhos para as crises, já que o paciente passou pelas adaptações sociais necessárias antes da condição o atingir.
Portanto, seguindo o tratamento medicamentoso e frequentando o médico psiquiatra e o psicólogo, mesmo em remissão, é possível ter uma qualidade de vida satisfatória. Contudo, com o tempo, existe o risco de diminuição cognitiva do paciente com psicose. Isto não necessariamente irá acontecer, mas é um risco real, especialmente sem tratamento. Também a capacidade de fazer escolhas pode ser afetada. Com o tempo, o paciente pode ter sua volição reduzida, tornando o paciente dependente das escolhas de pessoas ao seu redor. Nesse ponto, surge a inevitável pergunta: como prevenir a psicose? Não existe como prevenir todas as causas de psicoses. Algumas são genéticas, algumas são doenças e algumas nem mesmo são conhecidas. É possível, entretanto, prevenir comportamentos que facilitam o desencadear de psicoses. Evitar o uso de drogas psicoativas como a maconha, o LSD e o álcool pode prevenir alguns tipos de psicose. Espero que o tema tenha sido proveitoso para você e, se assim foi, deixe o seu like e se inscreva no canal caso ainda não o tenha feito. Esse gesto simples para você é de muita importância para mim e de grande ajuda na continuação e manutenção desse canal. Sinta-se à vontade também para opinar, para sugerir, para corrigir, para criticar. Isso também é importante. Portanto, deixe aí o seu comentário. E o sininho, não se esqueça de ativá-lo para receber sempre as notificações de novos conteúdos, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.